Mônica, em relação a essa pressão, muitas pessoas dizem o seguinte: eu não funciono sob pressão. E tem aquela dificuldade e ao invés da pessoa produzir mais, ela se sente paralisada por qualquer tipo de pressão, não é só a pressão exagerada. Como que essas pessoas podem aprender a lidar com esse tipo de pressão? Algumas profissões a gente vê que pessoas que estão ligadas mais à criação, à arte, elas gostam de trabalhar de maneira tranquila, sem prazos. Né? E é muito difícil no mundo de hoje a gente querer trabalhar dessa forma, né? Sem cumprir um prazo, uma data. Qual dica que você daria para essas pessoas que têm essa dificuldade de trabalhar sob pressão? Primeira coisa é organizar o tempo. Organizar o tempo ajuda muito. Quando você organiza o seu tempo, antes de começar o dia, pega a agenda, fala, olha, vou fazer isso, isso, isso. Negociar o tempo com as pessoas que estão à sua volta também é uma boa dica. Te ajuda, né, a eliminar os incêndios, né? Os incêndios que podem ser evitados, né? Você também controlar o que pode ser controlado, né? Você, de repente, se organizar e também conversar. Né, conversar com o seu chefe, conversar com as pessoas que estão à sua volta e, em último caso, rever. Será que o que eu faço é realmente o que eu devo fazer? Porque, de repente, você está na profissão errada. Mônica, né? Eu estava olhando um estudo na Universidade de São Paulo e estava falando que aquilo que a pressão excessiva nesse ambiente corporativo tem trazido muitos transtornos mentais às pessoas. Isso é causa de a terceira maior procura no INSS de pessoas deixarem de trabalhar por esse motivo. A gente podia falar isso é muito sério. É muito sério. Isso aí deveria ter algum movimento, até uma política pública mesmo para estar trabalhando isso, porque isso, ele estava falando, eu estava olhando aqui, eu anotei, 213 milhões de reais que tem sido gasto com pessoas afastadas por esse motivo. É um valor muito grande. Aí que deixa eu perguntar junto com a Carol, seria uma pressão excessiva por parte do empregador ou um despreparo por parte do empregado? As duas coisas. As duas coisas. Primeiro porque se você olhar, quem divulga esse tipo de estatística normalmente são os sindicatos. Você vê que esse tipo de estatística ele é amplamente divulgado por movimentos ligados ao trabalhador. Sim. Tendenciosas, né? E quando você vê, mas elas não são totalmente erradas. Sim. Né? E quando você vê, por outro lado, estatísticas ligadas ao empregador, você vê, por exemplo, a mão de obra americana, ela é 5 vezes mais produtiva que a brasileira, ou seja, para cada mão de obra, você precisa de 5 trabalhadores brasileiros para dar conta de uma mão de obra americana. Isso é gritante. Né? Então, ou seja, o que a gente faz? Né? Então, você precisa trabalhar as duas pontas. Melhores condições para o trabalhador brasileiro, sim, mas você precisa qualificar também esse trabalhador para dar conta. Ele tem que dar conta, ele tem que se preparar melhor, a gente precisa qualificá-lo melhor, do ponto de vista também psicológico, do ponto de vista também cultural. Sim. Ele tem que estar preparado para as novas condições de trabalho, a gente tem que pensar por que ele se afasta tanto, por que ele se sente motivo, tão sobrecarregado? A gente tem que rever tudo isso. E aí a gente pode pegar como exemplo aqui o Tenente Alberto, então, porque não dá para chorar na ocorrência. Impossível. Você tem que ter o preparo, frio, né? O preparo que você teve ao longo, antes até mesmo de você pegar a primeira farda lá e estar junto, valeu muito a pena quando você está lá. Esse preparo faz a diferença na hora da pressão? Faz totalmente. Como você disse no início, não pode se ter medo de altura. Então, uma das disciplinas que eu, inclusive, participo, leciono, é salvamento em alturas. Então, a primeira coisa que a gente coloca na cabeça da pessoa é: o trabalho é importante e você vai ter que dar conta. Então, vamos começar por baixo. Qual que é o primeiro medo? Vamos tirar o primeiro degrau do chão, depois o segundo, o terceiro. É uma coisa gradativa. Então, a gente vai incutir na cabeça dos nossos militares que eles serão capazes, desde que se predisponham e que treinem bastante. Interessantíssimo. Exatamente. Você tem que querer desde o início, né? Você tem que sonhar, você tem que ser apaixonado com a sua profissão desde o início. Então, se você, desde o início, sim, você sabe as dificuldades, você sabe o que você vai encontrar lá na frente, a chance de você adoecer, de você desmotivar, ela é menor.
Então, a gente tem que lutar desde o início para esse conhecimento e também pelas melhores condições. A pressão, ela tem que acontecer, ela tem que existir, mas junto tem que vir todo o incentivo, todo o sistema de suporte. A pressão ela tem que vir acompanhada do sistema de incentivo e do sistema também de suporte junto. Sim. Junto com a pressão tem que vir o incentivo, Sim. né? Então tem que vir melhores condições de trabalho, melhores salários, tem que caminhar junto. Sim, entrou bem no que a Ana falou, né? Eu estava lendo também que um dos problemas dessas pressões mentais que eles têm colocado é, às vezes, o péssimo relacionamento interpessoal dentro do trabalho, tanto horizontal, de um com o outro, quanto vertical, do empregado com o chefe. Fala pra gente também sobre isso, porque isso tem prejudicado muito, né, os empregados. Pois é, isso é uma questão cultural, né? A gente tem que ver, são relações culturais de trabalho. A pessoa que não sabe lidar com o seu chefe, que não sabe se relacionar no ambiente corporativo, né? Isso é uma questão de não saber se relacionar. Como é que a gente muda isso? Comportamento. Né? É a pessoa que não sabe se colocar no ambiente de trabalho. Né? São mudanças culturais. Não adianta a gente aumentar salário, não adianta a gente pedir demissão. Seria inteligência emocional? Inteligência emocional. Sim, e cultural também. É a pessoa saber, maturidade profissional. Sim. Não tem outra forma. Agora, Mônica, você concorda que algumas profissões existe constantemente a pressão exagerada? Vou te dar um exemplo. Um exemplo é a profissão de jornalismo. A gente até estava comentando aqui no comecinho. A repórter recebeu um comando de cobrir uma reportagem, então ela tem que correr, tem que chegar lá e ela se depara com qualquer tipo de situação, às vezes um acidente. E aí ela tem que, de alguma forma, naquele momento, dar notícia. É uma pressão exagerada, você não acha? Sim, claro. E como lidar então? Será que a pessoa tem que sair do emprego, desistir? Porque muitas profissões são consideradas profissões de uma pressão muito maior e até mesmo uma pressão exagerada. A pessoa ela tem que ter um dom específico para trabalhar nessas profissões? Sim, com certeza. Algumas, não é para qualquer um, tem que ter um perfil muito específico. Verdade, né? Ana? Por exemplo, por exemplo, você quer ser médico? Tudo bem, mas médico de pronto-socorro? Do Hospital das Clínicas. Pressão exagerada. João 23. João 23 é um dom específico, você tem que ter uma habilidade muito específica. Se você não tem, você pode escolher outras especialidades médicas, né? Se você não é aquele jornalista que gosta, né, de cobrir um acidente, sei lá, de avião, né, igual a gente estava comentando no intervalo. Vai para outra área do jornalismo, né? Normalmente as profissões elas têm áreas muito amplas. Você pode ser aquela pessoa de bastidor e você pode ser aquela pessoa da linha de frente. Tudo passa pelo autoconhecimento, né? Deixa eu jogar um incêndio bom aqui, calma, doutor. Um incêndio bom aqui. Porque a Ana falou da paixão, que é o que você definiu também. Praticamente ela definiu muito bem sobre essa questão de você ser apaixonado pelo que você faz. Mas o apaixonado, ele corre de gosto e não cansa de jeito nenhum. Ele vai correndo, correndo, correndo. E aí chega um momento que o corpo grita. Porque você está muito apaixonado pelo que você faz. Qual que é o limite, então, Ana, até mesmo Tenente, você, Mônica, da paixão e da razão? Porque tem um momento que você precisa parar, tem um momento que você tem filho, tem um momento que você tem que olhar para a situação da vida, você tem que falar, pô, eu estou muito ligado no meu trabalho, é o que eu gosto de fazer, eu amo fazer isso, mas espera um pouquinho. Tudo tem limite, né? Qual que é a dosagem aí, Ana? O meu limite é o meu marido. Isso é ótimo. Ele é o Meu termômetro. marido é o meu termômetro. Ele fala, você está trabalhando demais, vamos parar, vamos reduzir, porque realmente quando eu me vejo já estou assim, altas horas e trabalhando e nem percebo, né? Então eu acho que é a família mesmo, a família ela que me distancia um pouco daquilo que também é tão importante quanto o meu trabalho. Concorda, Alberto? Família? Até ia te perguntar até mais, porque você tem um incentivo maior, você lidar com a vida. É verdade. E acho que isso é muito mais, é brilhante. Aliás, o bombeiro é herói de todos nós, né? A gente sempre fala do bombeiro com muito heroísmo, né? E lidar com a vida, qual que é o limite disso tudo, Alberto? A questão da família é interessante. É fato que a família é algo que a gente não pode dispensar em momento nenhum. Tanto que a família da gente não se dá aquela condição, não, meu filho está trabalhando para ajudar alguém. E também a família daquela pessoa que a gente está ajudando. Opa, o bombeiro está ajudando aquela pessoa naquele momento. Então a gente tem essa condição. Mas aquilo que a doutora Mônica falou é interessante, a gente tem que se autoconhecer. Porque numa situação de catástrofe, desabou um prédio, a gente que entrou primeiro para começar o combate, a gente não quer sair. A gente quer continuar. É a paixão.
Você quer continuar até conseguir realizar todo aquele trabalho. Mas aí tem que ter um supervisor às costas, não, o seu limite físico já se exauriu, você não consegue ir mais além. Aí vai ter que tirar aquele militar e colocar um outro para continuar o trabalho. Então a gente tem que dosar a paixão, mas quando a paixão perde o controle mesmo, tem que ter um supervisor para fazer essa movimentação. Que legal Alguém de isso. fora, Hein? né? Alguém de fora. Fecha, Eu então, tô vendo o olho da Mônica brilhar ali. Sabe o que eu tô lembrando? Tem uma imagem de PowerPoint que eu uso muito, que é de um bombeiro, que ele fica sentado, assim, aí uma casa pegando fogo, ele sentado, assim, com a mangueira, que é até uma imagem que eu uso pra motivação. Que o bombeiro lá todo desmotivado, assim, jogando, sentado, ou seja, que não é o bombeiro, é quando a pessoa escolhe a profissão certa, que o bombeiro mesmo, ele tem paixão, né? Exatamente. Não se Porque assim, cansa. como que a paixão, ela cerca a vida do bombeiro? Uma pessoa em sã consciência, né? Não é bombeiro. Se não é a paixão, não é? Exatamente. Só Assim, quando é criança, né? Que toda criança às vezes quer ser um bombeiro. algumas escolhas, elas não são lógicas, elas são movidas pela paixão. E como é lindo, né, a profissão de bombeiro, assim. Como a gente Enche tem os que olhos, né? honrar, Com certeza. não é? Porque envolve risco, envolve Pedir aumento a pros vida. bombeiros aqui, então. Mas exato, quando a gente, até falando, quando a gente escuta, né, ou vê no Facebook as pessoas criticando a ação dos policiais, ou os bombeiros, né, eu até falo muito, às vezes os policiais erram, mas puxa vida, será que o papel da sociedade é criticá-los? Ou estar do lado deles e falar, olha, se estão errando, eles merecem mais treinamento, eles merecem, a sociedade tem que estar do lado. Sim. Claro. Porque eles, em última instância, eles estão sob pressão o tempo inteiro. E a gente precisa estar do lado deles, porque são pessoas que arriscam por nós o dia inteiro. Não é? Então, porque são profissões que envolvem risco o tempo inteiro. Então, são pessoas que precisam ser honradas. Isso mesmo. E Não é são verdade? pressionados também o tempo inteiro. E são profissões que trabalham sob pressão o tempo inteiro, envolve risco o tempo inteiro, e as famílias, né? Envolvidas. O que é ser casado com um policial, com um bombeiro? Verdade. Então são pessoas que a sociedade tem que andar do lado, apoiando o tempo inteiro. Sim.